dia, pessoal, bom dia a todos, bom dia Nordeste, bom dia Brasil, bom dia para todos que estão assistindo aqui no YouTube, que a graça e paz esteja convosco. Eu sou Davi e mais uma vez estou gravando esse vídeo em nome do Senhor. E hoje, pessoal, nós vamos discutir sobre a tentação. Por que será tentação? Porque né, eu nunca gravei um vídeo falando de tentação, né? O que a palavra de Deus nos ensina sobre como nós devemos suportar as tentações. Então, é hoje que vocês vão ver comigo e aprender o que Deus fala sobre tentação. Abra no seu livro do Evangelho de Mateus, capítulo 4, que é uma passagem que Jesus ele passa 40 dias e 40 noites no deserto, porque estava jejuando. Aí, enquanto ele estava jejuando, vem o diabo para tentar. Nós sabemos, pessoal, que o diabo ele não vem com intenções boas, ele vem com intenções ruins, usando pessoas para falar coisas que nos machucam, nos diminui, nos destrói e que faz destruir até a vida emocional, entende? Mas vamos ver aqui, ó. Veja aqui só. Mateus 4. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está até grifado em amarelo, pessoal. Olha só a coisa linda que Jesus fala. Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo bem que na natureza o que nos alimenta é o sustento, né? Mas com a palavra de Deus é ela que te alimenta. Porque quando Deus fala, ela te consola. Quando Deus fala, ela te levanta. E você sente a unção de Deus sobre você. E você sente algo levantando, fazendo com que essa palavra que Deus está falando com você ergue sua cabeça e você acaba entendendo. Então foi exatamente isso que Deus está falando. Aí abre aquele entendimento e você consegue interpretar o que Deus disse para você. É assim que a gente passa o evangelho para todos. A gente consegue explicar o que quer dizer os versículos da palavra de Deus, mas não tirando da nossa cabeça, mas através do entendimento que Deus dá na gente. Então é isso. Então, voltando aqui no nosso assunto. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, no mundo o que vai te alimentar são coisas que a gente come, né? No dia a dia. Como, por exemplo, digamos, um biscoito recheado, um arroz e feijão, carne, né? Esses alimentos aí, na naturalidade, esses são sustento que alimenta o homem. Mas no modo espiritual é totalmente diferente. Não é o sustento que não é aquele sustento. Como é que eu posso explicar? Aí, como eu estava dizendo, no modo espiritual é totalmente diferente. É a palavra de Deus que te alimenta. Mas a palavra de Deus não vai te alimentar você mastigando, não. É quando Deus fala com você e você sente um alívio dentro de você. Entende?
Então, esse é o recado que Jesus tem a nos dizer. Então, vamos seguir por aqui. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, no andar de cima, do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, mais uma vez, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e te tomarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus disse que a palavra diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nunca deve fazer algo para provocar contra o Senhor. Porque se alguém fizer isso, quem fizer isso está pagando o maior preço em sua vida. Está cometendo um grande erro, porque com Deus não se brinca. A palavra de Deus diz em Gálatas 6:7: tudo que o homem semear, ele também colherá. Ou seja, não existe o cara, fazer maldade com alguém e sair bem no final. Não, no final ele vai passar a mesma coisa que ele passou para outra pessoa de maldade no coração. Gente, nunca se engane, é como diz a frase, no mundo dá voltas. Por que será que o mundo dá voltas? Porque se a pessoa provoca outra pessoa vai provocar quem provocou o outro. Entende o que eu estou dizendo? Então é isso, pessoal. Então, mesmo Jesus tendo dito isso, o diabo nem quis saber. E veja só, novamente o transportou o diabo. Percebeu que o diabo, ele tenta Jesus 3 vezes? Vocês perceberam? Então vamos lá, E diz o seguinte: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorarás. Ele está querendo dizer assim: eu vou dar tudo isso e você vai ter todo o reino, toda a sua glória. Mas isso se você ajoelhar diante de mim e adorar. Tá vendo? Tá vendo? Olha só que absurdo. Olha só as coisas cabeludas que o diabo diz. É a mesma coisa com nós. O diabo sempre via alguém, ou ele ocupa a mente, o coração da pessoa, ou ele usa alguém para falar palavras que nos machuca. E que a gente, com a nossa mágoa, acaba medindo e a pessoa acaba perdendo. Acaba perdendo assim, de acreditar a capacidade que a pessoa tem. O potencial dela. O quanto a pessoa é experiente. Entende o que eu estou dizendo? O diabo é assim. O diabo, pessoal, ele não é nada mais e nada menos como caluniador ou opositor. Em Efésios 4:27 diz. No 26 ele diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. O apóstolo Paulo está querendo dizer que a nossa raiva tem que ser um palitinho de fósforo. Porque se for logo uma fogueira, aí essa fogueira faz com que o seu agir com a sua raiva vai acabar explodindo, achando que se a pessoa explodir, vai resolver a situação. Não, vai piorar mais ainda. Entende o que eu estou dizendo? Eu estava vendo a pregação do missionário R.E. Soares, e ele falou que mais ou menos que esse acontecimento foi de 70 a 60 anos. Tinha um pastor lá pregando e o missionário estava no meio. Aí na hora quando ele estava pregando, um cara que estava lá atrás dele estava provocando. E ele olhou para ele e disse: amigo, pare, eu estou pregando, deixa eu pregar por favor. Eu preciso passar o evangelho aqui para as pessoas e você está me atrapalhando, rapaz. Que história é essa? Aí,
Aí chama ele de bobo. E ele fica desafiando ele para provocar ele mais ainda. Tá vendo como o diabo é sujo? Aí o que estava provocando disse: quero ver se tem um homem aqui, querendo dizer que ele era mole, provocando ele. Sabe o que aconteceu, gente? Ele olha para o céu e diz: Senhor, eu vou sair da tua presença só um minutinho. Quando ele disse isso, pessoal, deu um soco nele, pá, derruba ele, cai no chão e todo mundo ri. A única pessoa que não riu foi o missionário, né? Porque o missionário, né, ele é muito experiente, né? Muito usado por Deus, sabe, tem um entendimento assim imenso com a palavra de Deus e ele sabe, né, o que é certo e o que é errado, né? E ele não gostou. Todo mundo riu, né? Se você achou engraçado, as pessoas daquela época riram que nem você. Entende? Então é isso. O recado é que a gente nunca deve sair da presença quando a tentação nos vir. Se você está muito angustiado, passa por cada tentação, vai lá, ore a Deus pedindo assim: Senhor, fortalece meu coração, para que eu esteja preparado, Pai, para quando vier a tentação eu não me bater. Assim vai firmar a fé que você tem pelo Senhor. Veja Davi também foi desafiado pelo gigante Golias. Quantas vezes Jesus ele andava com os religiosos, pregava para eles e eles ficavam questionando, desafiando ele, debochando da cara dele, perseguindo ele. Quantas vezes o apóstolo Paulo estava tentando pregar o evangelho e o povo ameaçava ele de morte. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, pessoal, a Bíblia Sagrada é um livro cheio de exemplos que Deus dá para você, para Deus mostrar para você como você deve agir. Entende, pessoal? Eu passo muita perseguição. Foi como eu disse ontem para vocês. Na escola eu passo por cada situação, né, que fico de cabelo em pé. Mas eu fico segurando a minha raiva. Pessoal, eu controlo muito, gente. Muito. E eu estive falando na minha consciência com o Senhor: Senhor, os meus colegas estão fazendo de tudo para que eu acabe me estressando e eles dizerem que eu sou um falso cristão. Que é mentira que eu digo para eles que eu sou cristão. A mesma coisa com você. Se você tem algum colega seu, perdão, e que ele fica só te provocando, sabe que não é ele. É o inimigo usando ele para te machucar, para você acabar se estressando, e ele está dizendo para todo mundo que você não é de Jesus de jeito nenhum. É porque ele sabe que eles verem tanto na televisão, tanto os cantores, né? E eles percebem que o cristão, ele age muito diferente. Porque o diabo, ele coloca na consciência dele que os cristãos, eles são muito pacientes, são calmos, não são estressados, não fala palavrão, não faz coisa errada, não se mistura com gente que tem mais influências. Entende? Aí o diabo vê e assopra no ouvido para ele usar essa pessoa, para a pessoa vir para o nosso lado e acabar falando coisa para nos destruir. Não deixe essa mágoa tomar conta do seu coração. Eu super recomendo você assistir o Show da Fé. Assiste o Show da Fé hoje. Começa a ler, começa a buscar a Deus, que eu tenho certeza que se você fizer isso, a sua situação vai melhorar e você e sua casa serão abençoadas e você vai conseguir superar essa raiva, tá bom?